Olá, eu sou a Juliana, coordenadora do Simpósio de Educação Física da SOCERVES de 2019, junto com meu colega Douglas Soares. Hoje nós vamos conversar com o professor Rodrigo Ferrari, que é doutor em Ciências Cardiovasculares pela URGS. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom? Para começar, eu gostaria de saber um pouquinho de como é que foi a tua trajetória acadêmica. Tu, como estudante de educação física, em que momento que te despertou o interesse pela pesquisa científica, por exemplo? Bom, olá, sou o professor Rodrigo, sou educador físico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sempre pratiquei muito esporte ao longo da vida e desde que eu nasci até hoje gosto muito e nunca me vi em outra área que não a área do esporte, do exercício, da atividade física. Mas quando eu comecei, eu não tinha a mínima ideia das oportunidades e das opções que eu teria dentro desse mundo da educação física. Eu entrei muito mais atraído pelo esporte, pelo futebol, pelo futsal, que talvez tenha sido o esporte que eu mais pratiquei ao longo da vida. Mas aí, ao longo do curso, eu fui conhecendo um pouco mais sobre, especialmente, fisiologia do exercício, que foi ali que talvez tenha me despertado um primeiro interesse na parte de treinamento físico, preparação física, passando a entender coisas que a minha prática esportiva já me deixava claro, mas o quão importante é a gente fazer um bom treinamento físico. E a partir daí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre os diferentes modelos de exercício físico, especialmente passei desde muito cedo a entender a importância do treinamento de força, que é uma coisa que quando eu comecei o curso de educação física ainda não era tão difundido e tão aceito como é hoje, especialmente voltado para a promoção de saúde e até em questões de reabilitação de doenças. Enfim, acho que foi aí que começou o meu interesse maior por estudar um pouquinho mais essa questão de treinamento, fisiologia. Eu me envolvi quando eu era do 5º ou 6º semestre de uma pesquisa que já estava em andamento ali na Escola de Educação Física da URGS, que envolvia uma parte de avaliação neuromuscular e criação de coeficientes para estimativa de força sem a necessidade de se fazer teste máximo, né, ou pelo menos para se aproximar de um valor dos níveis de força máxima. Eu entendi o quanto importante é tu saber os limites de cada um na hora de prescrever o treinamento de força, a gente discutia muito isso. Em paralelo, a gente aplicava essas informações dentro de um projeto de extensão que a universidade tinha naquela época. E em cima disso também, os meus colegas daquela época desenvolveram seus trabalhos de conclusão de curso e eu acabei desenvolvendo o meu trabalho de conclusão de curso na área do treinamento físico. Eu comecei a estudar o que a gente chama de treinamento concorrente ou treinamento combinado lá por 2005. Fiz o meu TCC nessa área, estudando muito mais a questão dos efeitos de se fazer ao mesmo tempo um treinamento aeróbico e um treinamento de força, que é o que quase todas as pessoas no âmbito esportivo e também na perspectiva de promoção de saúde elas acabam fazendo. Elas precisam associar esses dois tipos de treinamento, que é a definição do treinamento concorrente, conhecido também como treinamento combinado. E a partir daí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, o meu trabalho de mestrado e o meu trabalho de doutorado. O que teve em comum nesses três? Todos eles envolviam intervenções com treinamento concorrente. O que mudou é que no TCC e no mestrado, o meu objetivo maior é entender do treinamento propriamente dito, qual a melhor combinação, qual o melhor volume, qual a melhor intensidade. Era uma questão muito mais da resposta clássica fisiológica do treinamento em grupos de indivíduos saudáveis. Aí o que aconteceu do mestrado para o doutorado? Em paralelo à minha vida acadêmica, eu sempre atuei como personal trainer. E eu vi, e ao longo desse tempo, eu passei a atender também pessoas que tinham como seus principais objetivos não performance, mas sim promoção e manutenção de saúde, e vários deles, especialmente aqueles que eram um pouco mais velhos, já traziam na sua bagagem alguma doença crônica, talvez a mais prevalente delas, a hipertensão. E em cima disso, uma oportunidade também de eu mudar de programa de pós-graduação e ter a orientação de um professor bastante renomado na área clínica, que é o professor Dr. Jorge Pinto Ribeiro.
eu acabei migrando, então, de área de atuação, dentro da minha linha acadêmica de pesquisa principal. Eu trouxe a ideia do treinamento e o meu conhecimento grande na área de respostas fisiológicas ao treinamento, mas passei a aplicar ele dentro de uma população um pouco mais velha que já continha, então, algumas doenças crônicas. Dentro do meu trabalho de doutorado, eu avaliei, então, efeitos agudos e crônicos do treinamento concorrente em indivíduos idosos. O estudo 1 comparava diferentes frequências semanais de treinamento concorrente em uma série de parâmetros neuromusculares e cardiovasculares. De uma maneira muito simples, a minha prática me dizia que, especialmente no treinamento de força, eu talvez treinando menos eu conseguisse um resultado muito parecido que treinando mais vezes por semana. E aí a gente trouxe essa questão prática para uma questão de pesquisa e comparou num grupo de idosos previamente treinados, já com treinamento aeróbico de força, a real influência de se treinar uma vez a mais na semana. Um grupo treinava 2 vezes por semana, o outro grupo treinava 3 vezes por semana. Nesses parâmetros, a gente encontrou, dentro do nosso grupo de pesquisa, dentro desse estudo, que para parâmetros neuromusculares, muitas vezes o treino pode ser mais eficiente e, por consequência, se ele necessita de menos tempo, talvez eu tenha mais aderência das pessoas dentro desse programa de treinamento. Então, esse foi o primeiro estudo que eu fiz no meu doutorado. Mas essa é só uma parte de todo o trabalho desenvolvido pelo professor Rodrigo Ferrari ao longo do seu doutorado, porque teve um segundo ensaio clínico randomizado. Tu pode contar um pouquinho pra gente sobre esse segundo? Claro. Na verdade, a gente teve uma situação muito triste ao longo do processo do meu doutorado. Eu já estava no programa aqui de pós-graduação em cardiologia há mais ou menos 1 ano e meio, e o meu primeiro orientador de doutorado, o professor Jorge Pinto Ribeiro, ele faleceu. Então, uma situação muito triste, né, em todos os sentidos, mas, em função disso, eu fui redirecionado para um novo orientador, que é a professora Sandra Fuchs, uma das principais referências no Brasil quando a gente fala de hipertensão arterial. Por sugestão dela e também por interesse meu em aproveitar mais o programa, a gente optou por fazer um novo ensaio clínico para ela, de fato, ter esse envolvimento maior. E como eu já vinha desse primeiro estudo, enxergando que praticamente todos os idosos que a gente vinha atendendo, eles tinham hipertensão, eles eram hipertensos, a gente optou por focar agora com um desfecho de pressão arterial nessa população, só avaliando idosos hipertensos, para avaliar o real efeito do treinamento concorrente na redução de pressão arterial. A literatura ela é muito ampla, muito rica nos benefícios do treinamento aeróbico. Ela ainda é controversa nos benefícios do treinamento de força, ou era naquele momento. Hoje a gente já tem novas evidências que mostram a efetividade desse tipo de treinamento. Só que o treinamento concorrente parecia ser o mais obscuro dos treinamentos quanto ao seu potencial efeito na redução de pressão arterial. E aí surgiu o segundo ensaio clínico, dessa vez um ensaio clínico randomizado cruzado, para avaliar os efeitos de uma sessão de treinamento concorrente versus uma sessão de treinamento aeróbico, que é o modelo mais difundido como efetivo para reduzir pressão arterial, na pressão ambulatorial ao longo de 24 horas através do uso da MAPA. Então, esse foi o nosso segundo estudo. E como desfecho principal, como resultado principal, dentro do nosso desfecho de pressão arterial, a gente encontrou nesse estudo que, de fato, o treinamento aeróbico foi mais efetivo que o treinamento combinado ou concorrente na redução de pressão arterial avaliada através da MAPA. Esse, então, foi o nosso... E, a partir daí, eu terminei a minha formação. Passei, depois de 1 ano, a integrar o programa de pós-graduação em cardiologia como professor do programa. E atualmente eu tenho a minha linha de estudo dentro, então, desses assuntos que a minha carreira acadêmica me proporcionou. Assim. Então... Perfeito, Rodrigo. Então, a gente percebe, né, que nos estudos envolvendo a intervenção e treinamento concorrente, vocês investigaram sobre diferentes desfechos, né? Relacionados à função neuromuscular, como força e potência, função cardiorrespiratória,
avaliando o consumo máximo de oxigênio e um desfecho, né, que foi investigado depois e que agora segue, né, nos seus estudos é a pressão arterial. São muitos componentes relacionados à saúde cardiovascular e à aptidão física. Em relação à prescrição do treinamento concorrente, baseado nos seus estudos e no que já está disponível na literatura, existe uma prescrição ideal? A gente sempre tem que ter um cuidado quando a gente dá um número mágico, porque as pessoas às vezes interpretam mal, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o treinamento de força e o aeróbico eles devem fazer parte de uma prescrição de treino voltada para a saúde. Quando entra o desfecho de pressão arterial, se eu tiver, dando um exemplo bem prático, se eu tiver 1 hora de exercício para distribuir entre o treinamento aeróbico de força, eu daria um tempo maior para treinamento aeróbico do que de força. Eu iniciaria a sessão pelo treinamento de força e terminaria a sessão com treinamento aeróbico. Tem alguns estudos na literatura que mostram alguma vantagem em desfechos vasculares dessa ordem de exercício, mas a dose do exercício propriamente dita, ela vai depender muito mais do nível de condicionamento do indivíduo, dos objetivos que ele tem além de redução de pressão arterial. Se eu pensar em aptidão física, eu tenho doses diferentes para desenvolver diferentes componentes da aptidão física. Exemplo, treinamento de força, dependendo da intensidade, ele é mais direcionado para ganho de força, eu tenho intensidades que são mais indicadas para ganho de potência, e assim por diante. Mas o fato é que várias combinações de treinamento aeróbico e de força, elas podem ser efetivas, desde que a gente individualize a prescrição. Mas quando entra a questão da pressão arterial, baseado até nos resultados que a gente encontrou e na literatura prévia, mais aeróbico do que treinamento de força talvez seja uma das sugestões, até porque com treinamento de força, a partir de uma série para cada grande grupo muscular, eu já tenho benefícios neuromusculares. E também eu acho que essa questão da ordem ela é importante. A gente tem alguns estudos, especialmente em pessoas mais velhas, Aqui do sul do Brasil, inclusive que a gente participou, né, algum desses estudos feitos em colaboração aí por alguns dos grupos de pesquisa aqui da Universidade Federal, que a gente enxerga que a ordem força aeróbica ela é um pouquinho mais vantajosa, que não quer dizer que tu não possa utilizar outra ordem, porque ela também traz benefícios. Aí entra aquela questão da preferência do nosso aluno, lembrando que a aderência é importante. Eu vou sempre buscar associar o conhecimento científico, quer dizer, aplicar o conhecimento científico, mas também uma estratégia que faça com que o meu aluno queira voltar, que o meu paciente retorne no outro dia para o seu treinamento. O treinamento só vai funcionar enquanto ele estiver fazendo esse treinamento. É uma coisa simples, mas que às vezes a gente não tem esse cuidado como deveria ter. Exatamente. Ótimo. Em relação agora especificamente ao treinamento de potência, né? Quando a gente pensa no indivíduo idoso com hipertensão, qual que é a importância desse tipo de treinamento? O que nós já temos em relação a estudos científicos mostrando, de repente, resultados desse mesmo desfecho, pressão arterial, na própria potência, força muscular, hipertrofia? Então, o treinamento de força é o nome geral que a gente dá a essa característica de exercício, e o treino de potência ele é caracterizado basicamente por repetições de alta velocidade. Classicamente ele é feito no âmbito esportivo, mas talvez de uma década para cá ele começou a ser estudado uma perspectiva mais de promoção de saúde, especialmente na população mais velha. Existe uma perda bastante acentuada ao longo do processo de envelhecimento de força, potência e massa muscular, que acaba comprometendo a funcionalidade de uma pessoa mais velha. Nesse sentido, tanto o treinamento de força tradicional quanto o treinamento de potência eles são efetivos. Isso é importante ser deixado bem claro. Mas ao longo do processo de progressão do treino, de periodização, tem alguns estudos que já nos trazem evidência que o treinamento de potência ele pode gerar alguns benefícios adicionais. E se a gente pensar em algumas, talvez o maior risco para uma pessoa mais velha seja o risco de queda. E se eu pensar em o que cada tipo de treino me dá, o treino de potência me dá, além de força, ele me dá velocidade nas ações. Eu posso reagir mais rápido no desequilíbrio e não cair, ou eventualmente, numa queda, eu ter velocidade para me proteger e talvez reduzir o risco
de mais complicações desse acidente. Então, isso talvez seja um grande benefício. E eu vejo o treinamento de potência, aí associando com a questão cardiovascular, especificamente com a hipertensão. Atualmente, um dos meus alunos de mestrado está desenvolvendo o trabalho dele exatamente nessa linha, que é avaliar os efeitos do treinamento de potência de uma única sessão na redução de pressão arterial ao longo de 24 horas. A sobrecarga cardiovascular de uma sessão de potência que é aplicada no indivíduo idoso, normalmente ela é menor do que um treinamento de força tradicional, onde eu faço séries até a falha, que a sobrecarga cardiovascular é maior, existe um aumento de pressão arterial proporcional tanto à intensidade quanto à duração do exercício. E o treino de potência a gente utiliza séries submáximas normalmente. O que quer dizer isso? Aquelas séries que eu executo, mas eu não vou até a falha, justamente para que eu consiga conservar uma maior velocidade de execução durante essas contrações. E talvez o treino de potência ele seja duplamente benéfico para o indivíduo hipertenso, porque ele, especialmente o indivíduo mais velho, porque ele nos dá um ganho de potência que pode ser igual ou melhor que o treinamento de força tradicional, e além disso, sempre existe algum risco durante as sessões de exercício. Esse risco fica reduzido à medida que eu uso séries mais curtas, que é uma característica do treino de potência, e séries submáximas. Talvez esse seja o grande caminho para a gente seguir nossas futuras investigações dentro do treinamento de força. E em relação ao efeito do exercício em reduzir a pressão arterial, tanto o efeito subagudo, né, logo após as sessões, e efeito crônico, ao longo da intervenção, né, ao longo do treinamento. Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Acho que a gente vai falar bastante disso no próprio congresso, né? Tá na nossa pauta aprofundar tópicos em relação a isso. Mas o fato é que a literatura ela está muito clara de que a gente tem que buscar o exercício físico, preferencialmente estruturado, mas até algumas atividades físicas menos estruturadas promovem benefícios crônicos na redução de pressão arterial. A grande questão que a gente busca com a estratégia de exercício é justamente isso: reduzir a pressão arterial de um indivíduo submetido àquela intervenção. Eu uso normalmente o tratamento mais tradicional, que é o uso de fármacos antihipertensivos, mas eu acho que mudanças no estilo de vida, especialmente dieta e exercício, elas podem promover benefícios similares dependendo do paciente que eu tô lidando, especialmente em fases iniciais da doença, para que talvez num segundo momento, se o exercício e a dieta não forem mais suficientes para conservar esses níveis pressóricos adequados, entrar com a estratégia farmacológica nesse sentido. E aí eu acho que tu tem o treinamento aeróbico é um modelo de exercício clássico, mas hoje a evidência nos mostra que o treino de força, mesmo isolado, ele traz esses benefícios. Além desses dois, o treino concorrente ou combinado, somado, embora faça sentido ele também reduzir, talvez seja uma área mais promissora para novas investigações sobre o tema. A gente está com um estudo novo que ele contempla essa relação de diferentes frequências semanais de treino, só que agora o nosso desfecho é a pressão arterial. A gente vai iniciar esse estudo, se tudo der certo, a partir do meio do ano. Vamos iniciar o recrutamento, justamente para ver se a frequência semanal maior do treinamento concorrente, em função de existir esse efeito subagudo, que se correlaciona positivamente com o efeito crônico, talvez fazendo mais dias por semana de exercício, eu tenho um efeito crônico maior em função do somatório dos efeitos agudos decorrentes do exercício. Essa é a nossa hipótese. A gente está agora com um volume equalizado. Se a gente olhar para uma diretriz, ela dá uma dose em minutos por semana, a gente vai usar a mesma dose, só que distribuída em mais ou menos dias. A gente sabe que isso, por exemplo, para desfechos neuromusculares não dá diferença, mas a nossa hipótese é que para a pressão arterial, talvez um dia adicional se justifique justamente por um efeito maior dessa redução de pressão arterial. Muito bem. Aguardamos então ansiosamente os resultados desses estudos e agradeço muito a tua participação, Rodrigo. Tivemos uma super aula e a boa notícia é que o professor Rodrigo estará presente
no Congresso das SOSEGs neste ano. Tudo isso no nosso simpósio de Educação Física, que vai ocorrer então dentro deste grande evento, que é o Congresso das SOSEGs, nos dias 24 e 25 de maio em Gramado. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, então, claro, espero todos vocês lá em Gramado. A gente vai estar falando um pouquinho mais detalhadamente sobre o treinamento de força e o seu real contexto. O nosso colega Rafael vai estar falando do treinamento aeróbico, a gente vai estar compondo a mesma mesa e discutindo tanto treinamento aeróbico quanto treinamento de força e talvez até estratégias mais novas de intervenção dentro do contexto de prevenção primária e secundária da doença cardiovascular. Muito obrigado, então, e até nos vemos em Gramado. Tá bom? Até lá!